Você sabia que uma oração pode estar dividida em várias partes? Mesmo uma oração como essa aqui da lousa, com uma única palavra, ela está dividida em mais de uma parte. É o que nós vamos estudar, termos da oração. Cada uma dessas partes são chamadas de termos. E existem os termos essenciais, que vamos ver hoje, existem os termos integrantes e existem os termos acessórios. Vem comigo que vamos aprender sobre termos essenciais da oração. Olá, turma! Os termos essenciais da oração são dois: sujeito e predicado. Esses termos da oração são chamados de termos essenciais justamente pelo fato de serem fundamentais para que a oração exista. Você já sabe que a oração é um enunciado linguístico formado em torno de um verbo. E para que exista a oração, é necessário que exista sujeito e predicado. Embora você vai ver até o final desta aula que existem orações formadas somente por predicado, não ocorre em sujeito. Mas, no geral, a grande maioria das orações apresentam sujeito e predicado. E o que é, então, o sujeito? Como é que a gente encontra o sujeito? Nós vamos falar sobre sujeito e predicado, mas, inicialmente, nós vamos falar sobre o sujeito, certo? Como encontrar? Primeiro, se toda oração é formada com base em um verbo, você precisa, obviamente, localizar em cada trecho, em cada texto, em cada período, em cada oração, quem é o verbo. Então, no trecho da música de Djavan, Correnteza, nós temos o seguinte: a correnteza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, teria mais, mas vamos abordar apenas esses trechos aqui. Nós temos uma locução verbal, vai levando. Outra locução verbal, está dormindo. Locução verbal é quando nós temos dois verbos com sentido de um. A correnteza do rio vai levando aquela flor. Eu poderia dizer a correnteza do rio leva aquela flor. Note que esses dois verbos equivalem a um só, portanto é uma locução verbal. E oração é todo enunciado linguístico formado com base em um verbo ou em uma locução verbal. Então nós temos uma locução verbal, outra locução verbal. Por isso, neste período, nós temos duas orações. A primeira oração, a correnteza do rio vai levando aquela flor. A segunda oração, o meu bem já está dormindo. Bom, dividimos o período em orações. Agora nós vamos dividir cada oração em termos e vamos identificar quem é o sujeito, quem é o predicado. Passo a passo. Como é que eu sei identificar o sujeito de uma oração? Como é que eu faço para identificar o sujeito de uma oração? Primeiro, eu preciso localizar quem é o verbo. Este é o primeiro passo para você identificar o sujeito. Localize o verbo. Segundo, eu pergunto quem a esse verbo. Por que eu pergunto quem? Atenção. Sujeito é o termo da oração sobre quem se fala, ou de quem se fala. Predicado é o termo da oração que declara algo sobre o sujeito. Predicado é o que se fala sobre o sujeito. Portanto, se o sujeito é o termo de quem se fala, localizo o verbo e pergunto quem. Quem vai levando? De quem eu estou falando? Quem é que vai levando? Quando você faz essa pergunta, obviamente a sua mente voltada para a frase já traz a sua percepção para este termo aqui. Quem é que vai levando alguma coisa? A correnteza do rio. Acabamos de identificar quem é o sujeito. Bom, primeiro passo, localiza o verbo. Segundo passo, pergunta quem ao verbo. Feito isso, você já tem uma
separação aqui de quem é o sujeito. O sujeito é de quem se fala, de quem nós estamos falando. Nós não estamos falando da flor. Quem vai levando a flor é a correnteza. Estou falando da correnteza do rio. Por isso, identificamos o sujeito. E para identificar o predicado, como é que se faz? Você não pergunta quem. Você pergunta o que. Mas veja bem, você pergunta quem ao verbo e você pergunta o que ao sujeito. A correnteza do rio, o quê? O que eu estou falando da correnteza do rio? Vai levando aquela flor. Então note, quando eu localizo o verbo e pergunto quem ao verbo, eu identifico o sujeito. Quando eu identifico o sujeito e pergunto o que, eu localizo o predicado. E aí nós temos o seguinte: a correnteza do rio é de quem eu falo, por isso pergunta-se quem. Vai levando aquela flor é a declaração que eu estou fazendo sobre o sujeito, portanto é o predicado, certo? A afirmação que se faz sobre o sujeito. Note que a gente consegue repetir esse mesmo procedimento, esse mesmo passo a passo em qualquer oração. Se eu já sei quem é o verbo, está dormindo, então eu venho aqui e pergunto quem? Quem está dormindo? O meu bem. O meu bem está dormindo, certo? Quando eu localizo o sujeito, eu pergunto o quê? O meu bem o quê? O meu bem já está dormindo. Então, eu tenho aqui o predicado. Isso é muito importante que a gente entenda direito, porque depois nós vamos ver tipos de sujeito. Eu tenho que saber perfeitamente quem é o sujeito para eu conhecer quais são os tipos de sujeito que tem. Eu tenho que saber perfeitamente quem é o predicado para que depois eu saiba os tipos de predicados que existem, certo? Então aí você já tem essa noção de que para encontrar o sujeito, primeiro passo, localizar o verbo. Segundo passo, perguntar quem ao verbo. Aí eu encontro o sujeito. E para encontrar o predicado, meu terceiro passo é perguntar o que. Mas eu pergunto ao sujeito. A correnteza do rio, o que? A correnteza do rio vai levando aquela flor. Um macete. O verbo sempre fará parte do predicado. Algumas vezes ele inicia o predicado, outras vezes ele não inicia o predicado. Mas o fato é que o verbo sempre inicia o predicado, certo? Um outro dado importante. O sujeito é o termo geral de quem eu falo. De quem eu estou falando? A correnteza do rio. Mas todo sujeito apresenta algo que chamamos de núcleo. Núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante, é a palavra central do sujeito. Eu digo central não aqui, não é porque ela vai aparecer no meio aqui, certo? Mas porque é a palavra que outras palavras se ligam a ela. Por exemplo, de quem que eu estou falando? Do A? Eu estou falando do rio? Eu estou falando do? Não, eu estou falando do que exatamente? Da correnteza. Note que o A, olha, a correnteza. Do rio se refere à correnteza. Então, a correnteza é a palavra mais importante desse sujeito. É o núcleo do sujeito. Isso vai ser importante para você conhecer depois os tipos de sujeito. Você tem que saber quem é o sujeito, o termo, e você tem que saber quem é o núcleo desse sujeito, quem é a palavra principal desse sujeito. Então, veja bem, já estamos falando aqui como identificar o sujeito, como identificar o predicado e como identificar o núcleo do sujeito, certo? Na outra frase, na outra oração, nós temos o meu bem já está dormindo. Quem está dormindo? Identificando o núcleo exatamente. É o meu? É a palavra bem. Veja que é o bem, meu bem. Todas as outras palavras se ligam ao bem. Então, o núcleo é a palavra bem. Núcleo
do sujeito. Professor, e essas outras palavras não são sujeito? Essas outras palavras fazem parte do sujeito. O termo da oração sujeito é isso tudo. Agora, essas outras palavras nós vamos estudar mais à frente como outros termos da oração, termos acessórios que vêm para complementar a informação, que vem para complementar o sujeito ou outro termo onde ele apareça. Vamos ver mais uma vez como aparece o sujeito e o predicado neste outro texto, na música Planeta Azul, de Chitãozinho Chororó. Primeiro, observe que, quando eu digo a vida e a natureza sempre à mercê da poluição, nesse primeiro trecho, já subentendemos que haveria um verbo. Observe que o verbo não aparece, mas a gente subentende que teria um verbo aqui. A vida e a natureza sempre estão à mercê da poluição. Subentendemos que haveria um verbo. Portanto, nós temos uma oração. Nós temos depois, se invertem as estações do ano. Mais uma vez, um verbo. Então, nós temos outra oração. E aqui nós temos faz calor no inverno e frio no verão. Note, faz calor no inverno tem um verbo. Subentendemos que teria o mesmo verbo aqui. Faz calor no inverno e faz frio no verão. Então, nós temos uma oração até aqui, outra oração até ali. Bem, como são orações, é possível identificar os termos desta oração, o sujeito e o predicado. Você já sabe que para encontrar o sujeito eu preciso, primeiramente, primeiro passo, identificar o verbo. Estão. Quem estão? De quem eu estou falando? Da vida e da natureza. Aqui nós encontramos o sujeito. Quando eu identifico o verbo e pergunto quem ao verbo, eu encontro o sujeito. Quando eu encontro o sujeito, eu pergunto o quê? A vida e a natureza o quê? Sempre estão à mercê da poluição. Encontrei o predicado. Veja que lá na outra música, na música correnteza, nós tínhamos o núcleo do sujeito um só. A correnteza e depois na outra frase, bem. Então nós tínhamos o sujeito com um único núcleo. Note que nessa frase nós temos o seguinte, de quem exatamente eu falo? Quem que está à mercê da poluição? Vida e natureza. Note que neste sujeito eu tenho a presença de dois núcleos, certo? Isso pode acontecer. Há sujeitos que têm um só núcleo, há sujeitos que têm dois ou mais núcleos, há sujeitos que não aparecem nenhum núcleo, como foi a frase que eu iniciei essa videoaula. Fui. Quem foi? Não apareceu o sujeito, mas você sabe que fui eu. Não estava expresso na frase, mas você consegue identificar quem seria, certo? Então, há sujeitos que aparece um núcleo, há sujeitos que têm dois ou mais núcleos, há sujeitos que nem aparece o núcleo, e há frases que não têm sujeito, nós vamos ver aqui ainda, certo? Então, temos aqui, se invertem as estações do ano. Quando eu pergunto quem é o verbo, quem se invertem? Óbvio, as estações do ano. Quem é o Encontrei o sujeito. Quem é o núcleo desse sujeito? Quem exatamente se invertem? Estações. Não é o ano que se inverte, não é o as que se inverte, são as estações que se invertem. Note que agora, neste sujeito, nós tivemos apenas um núcleo. Quem é o predicado? Se invertem. Eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. O sujeito nem sempre aparece no início da frase, como aconteceu aqui. Olha que nesta frase o sujeito veio no final. O sujeito apareceu no final. Portanto, o sujeito de uma oração ele pode estar no início da frase, antes do verbo, ou ele pode estar no final da frase, depois do verbo. Certo? O sujeito é um termo que ele pode ser maleável, digamos assim. Ele pode se deslocar na frase. Muitos estudantes acabam
memorizando que o sujeito está no início, e aí quando a gente pergunta qual o sujeito dessa frase, ele pega aqui, invertem, e acaba errando. Cuidado para não cair nesse erro tolo, nesse erro de quem não entendeu o assunto. Pegue o verbo primeiro, pergunte quem. Quem se inverte? As estações. Olha o sujeito aqui, certo? Então você já tem informação de como identificar o sujeito, como identificar o predicado. E você já tem informação de que o sujeito pode estar no início ou no final da frase. E já tem informação de quem é núcleo de sujeito. E que um sujeito pode ter um núcleo ou mais de um núcleo. Vamos a essa outra frase. Faz calor no inverno. Esta outra oração. Faz calor no inverno. Note que já encontramos o verbo faz. Se eu pergunto quem faz, veja que esta frase não é atribuída a uma pessoa. Quem faz? É alguém que faz o calor? É alguém que faz o frio? Não. Nós temos aqui frases que indicam fenômenos da natureza. Então nós temos frases cuja ação verbal não é atribuída a nenhum sujeito. A ação do verbo não é atribuída a alguém, não foi alguém que fez. Como se trata de verbos que indicam fenômenos da natureza, então nós temos aqui uma oração formada apenas por predicado. Aqui também formada apenas por predicado. Note que aí nós temos a chamada oração sem sujeito, que isso vocês verão depois também, quando estivermos estudando os tipos de sujeito, e especificamente orações sem sujeito, nós vamos ver que existem diferentes possibilidades de uma oração ser oração sem sujeito. Não somente quando o verbo indica fenômeno da natureza, mas aqui já é um tipo de oração sem sujeito. Orações cujos verbos indicam fenômenos da natureza. Estudar sujeito e predicado é de extrema importância para você compreender bem os textos quando está lendo. Se você lê um texto e você sabe perfeitamente, identifica perfeitamente quem é o sujeito e quem é o predicado, isso lhe garante maior compreensão do texto. É uma estratégia usada, por exemplo, para quando você vai fazer resumos. Quando você vai fazer resumo de um texto, resumo de um conteúdo, o que é indicado que você faça? Que você extraia daquele texto apenas as informações principais, certo? As informações mais importantes, ou seja, o sujeito e o predicado. Tudo o mais que vem ali de acréscimo você pode deixar de fora do seu resumo. Então, conhecer o sujeito e o predicado vai ser importante para isso, para o momento de fazer um resumo, ou de você ler e compreender bem uma informação escrita, você tendo esse domínio de o que é o sujeito e o que é o predicado, isso vai facilitar a sua vida nestes momentos. Faz sentido estudar sujeito e predicado. Vai garantir algo de bom para você e não só para responder a uma prova.